Altair Rodrigues, o debate em torno da liberação dos jogos de azar no Brasil está avançando. Como é que você avalia essa proposta possível de ser aprovada aí no Congresso Nacional? E quais são as possíveis consequências? É uma PL, né, um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, está em discussão no Senado, isso foi em 2022. Foi agora recentemente discutida na Comissão de Justiça do Senado, e na Comissão de Justiça foi aprovada por 14-12, mostrando o nível de polêmica, e é um tema que divide, e você encontra defensores e acusadores, tanto do lado dos bolsonaristas quanto do lado dos petistas, né? Vamos lembrar que o Brasil é um dos 200 países que tem independência no mundo, somente 36, ou seja, 164 países, os jogos de azar são liberados, né? O Brasil é um dos poucos países, estaria aí num grupo de apenas 15%, né? É claro que isso mexe com muitas paixões. É algo bom ou algo ruim? Vamos lembrar que o jogo no Brasil, os jogos de azar, né, os cassinos, né, então esse projeto de lei, ele legaliza os cassinos, os bingos, os jogos de azar, como o jogo do bicho e loterias. O Brasil já teve uma época onde esses jogos foram liberados, né? Lá na década de 20 do século passado, no governo de Epitácio Pessoa, e aí quando foi no governo de Eurico Gaspar Dutra, em 1946, foi proibido, e de lá para cá nunca mais foi legalizado. Existem argumentos sólidos para a liberação dos jogos. Eu listaria pelo menos uns 4 ou 5 argumentos favoráveis à liberação dos jogos de azar dos cassinos. Isso seria liberado somente para, segundo esse projeto, para instâncias hidrominerais, para cidades turísticas. Qual é o primeiro argumento a favor da liberação dos jogos? É a arrecadação de impostos. Estima-se que algo entre 14 e 20 bilhões de reais seriam arrecadados através de impostos, e esses impostos, segundo os defensores do projeto, esses impostos seriam utilizados na realização de programas sociais. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento seria a geração de empregos. Vamos lembrar aqui também que, por exemplo, se a gente pega os Estados Unidos, tem uma população um pouco maior do que a nossa, mas é uma economia capitalista, cerca de 1.700.000 pessoas trabalham em empregos diretos somente em cassinos. Haveria aí uma boa possibilidade de aumentar o emprego. Um terceiro argumento seria simplesmente reconhecer algo que já existe, uma realidade. Não é porque algo é uma contravenção, a palavra contravenção é uma infração, é um crime, mas é um crime menos grave. A prática de jogos ilegais, ilícitos, é uma contravenção. O jogo do bicho nunca deixou de funcionar. O Rio de Janeiro, durante décadas, toda a história, desde 1892, que o jogo do bicho é uma realidade. E por último, o pessoal lista ainda a questão, que também é um forte argumento, que é a questão do falso moralismo. Por que é permitido a venda de bebidas alcoólicas? O alcoolismo é um vício, tal qual os jogos de azar são vícios, e o alcoolismo é responsável pela morte de 3 milhões de pessoas no mundo. A venda de bebidas alcoólicas é permitida livremente, a fabricação, a comercialização. Por que proibir o jogo e não proibir a venda de bebidas alcoólicas? É um argumento forte, né? Que é o caso, por exemplo, também das apostas esportivas, né? As loterias, né? Por exemplo, se é proibido o jogo, por que então que o governo explora as loterias? O que justificaria proibir um e permitir outro, permitir um e não permitir outro? O pessoal argumenta ainda também, lá na fundamentação do projeto de lei, de que é algo cultural, intrínseco ao ser humano. Do lado contrário, quais seriam as repercussões negativas? Primeiro, um argumento contrário é a questão entre a associação de jogos com o crime organizado, com a lavagem de dinheiro, né, com o tráfico de drogas, com a manipulação de resultados. Sabemos que existe historicamente em todos os lugares do mundo uma associação entre jogos, né, atividades ligadas a esse setor,
e a máfia, o crime organizado, o tráfico. E o segundo argumento também muito sólido para contrapor, para não permitir a liberação, é a questão de que o jogo é um vício, e todos nós conhecemos no nosso ciclo de relacionamento de pessoas que tiveram suas vidas desestruturadas, famílias desestruturadas, gente que perdeu todo o patrimônio. Então esse seria um argumento contrário. Está colocada a questão, meu caro. Tem argumentos favoráveis e argumentos contra. E daí? Tudo vai depender da regulamentação, né? Se for feita uma boa regulamentação, por exemplo, né? O que poderia ser para minimizar esses efeitos? Primeiro, proibir para pessoas menores de 18 anos o jogo. Segundo, proibir propaganda, assim como é feito hoje, um resultado fantástico que foi alcançado no Brasil, a redução, por exemplo, do vício do fumo, do tabaco, né? De fumar, que é um vício também tão deletério quanto o alcoolismo, quanto as drogas. Milhões de pessoas morrem em decorrência de problemas por fumar. E quando se reduziu a publicidade do fumo, reduziu também as ocorrências de problemas de saúde decorrente disso. Então, se fizer isso, proibição do fumo, se fizer, por exemplo, campanhas de conscientização, pegar parte desse dinheiro arrecadado e aplicar em campanhas de conscientização. Se permitir também, por exemplo, uma outra medida necessária, tudo vai depender dessa regulamentação desse projeto de lei, como for, porque agora vai para o plenário do Senado para ser votado, né? Se for, por exemplo, permitido que a assistência na rede pública de saúde para pessoas viciadas, que hoje não é permitido, uma pessoa viciada hoje não tem acesso à rede pública de saúde. Então, se fizer a proibição para menores de 18 anos, as campanhas de conscientização, o acesso à rede pública de saúde, e fizer de uma maneira também uma outra coisa fundamental, que já no Brasil já tem uma fórmula de sucesso, que é, por exemplo, o programa de prevenção de lavagem de dinheiro. Por exemplo, hoje, qualquer pessoa que movimentar alguma coisa em espécie, então as apostas não seriam permitidas em dinheiro, teriam que ser somente através de meios materiais objetivos, como cartão de crédito, né, como para ficar documentado. Então, o programa de prevenção de lavagem de dinheiro, se qualquer pessoa movimentar um valor, for fazer alguma compra, por exemplo, comprar um carro, um veículo, se pagar em dinheiro acima de 10 mil reais, a empresa que está vendendo é obrigada a comunicar ao CAD. Então, isso são maneiras de prevenir a lavagem de dinheiro, prevenir as transações ilícitas. Tudo vai depender da maneira como for regulamentado. Os Estados Unidos recebeu algo em torno de 28 milhões de turistas, né? E todas essas grandes instâncias onde existem essa atração do jogo, do cassino, gera emprego, gera renda, gera movimento turístico, as pessoas vão lá para isso. Então vai depender de como for regulamentado. Eu desconfio porque no Brasil tudo é complicado, tudo distorce, tudo desvia das intenções originais, e eu manifesto aqui o meu ceticismo, né? Mas eu pessoalmente não concordo, mas eu respeito, né? Respeito. Eu não tenho menor vontade de praticar, de utilizar isso, não por uma questão de moralismo, simplesmente por uma questão racional. Para mim não me atrai.